Bom dia, povo abençoado, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Enquanto eu faço aqui uma máquina minimalista rapidinho pra eu ir trabalhar, eu vou compartilhar com vocês o testemunho que eu tinha comentado há pouco tempo, que eu ia postar aqui. Muita gente me conhece, sabe como eu era antes de eu ir pra igreja, vida louca, só que nem todo mundo sabe dos traumas que eu enfrentei. Então eu quero compartilhar aqui rapidinho, que eu já fui noiva, pouca gente sabe, mas eu já fui noiva, fiquei 4 anos num relacionamento que não deu certo, terminou por causa de traição, e eu sofri muito. Na época eu precisei até mudar de cidade. E acabei abandonando a fé, porque eu já era cristã nessa época. Aí eu comecei a entrar naquela fase do pega e não se apega. E aí foi só ladeira abaixo. Me envolvi com várias pessoas, tive vários relacionamentos frustrados. Então, se eu já estava com o coração machucado, a situação ficou pior. Que aí eu me coloquei em várias situações que me desvalorizavam como mulher. E meu coração foi virando aquela treva. Até que chegou um momento que o Espírito Santo veio aqui em casa e me chamou pra casa do Pai. Foi quando eu retornei pra igreja. Gente, e aí o sobrenatural aconteceu na minha vida. O testemunho que eu quero compartilhar aqui com vocês é que Deus limpou meu coração. Deus tirou do meu coração toda a mágoa, todo o rancor, todo o sentimento ruim que eu carregava das pessoas que me fizeram mal. E isso é algo maravilhoso. Eu tenho que compartilhar com todo mundo, porque eu fiquei quase 8 anos da minha vida carregando sentimentos ruins. Eu mesmo, quando eu cheguei na igreja, eu não queria relacionamento, eu não queria construir família e muito menos ter filhos. Eu era aquela mulher empoderada, eu falei, não preciso casar, eu não preciso. E realmente a gente não precisa. Mas no meu caso, eu não queria por causa dos traumas. Até que o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. Eu comecei dá acesso para o Espírito Santo mexer aonde estava machucado. Essa parte não é fácil, mas é necessário para que a gente alcance a cura. E até que eu fui me alimentando da palavra de Deus, fui me alimentando, e cada dia que eu ia no culto, o Senhor ia tendo mais acesso, até que chegou o momento da cura. Foi um dia que teve uma ministração sobre perdão, e o pastor chamou a gente lá na frente, fez uma oração, e eu senti o Senhor me limpando. Eu senti o Senhor tirando de dentro de mim tudo que estava gerando bloqueio, todos os traumas, todo o sentimento de mágoa, de rancor. Então eu perdoei as pessoas que me fizeram mal, e eu também pedi perdão para quem eu fiz mal. Então isso foi um divisor de águas na minha vida. E hoje eu estou livre para sonhar. Ou seja, não teria como Deus me abençoar com um casamento, para conhecer alguém, se ele não tivesse primeiro limpado meu coração. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês nesse dia. Que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós confiamos em Deus. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós recebemos Deus como nosso Pai. E quando a gente reconhece essa paternidade de Deus e deixamos Ele no controle da nossa vida, Ele muda a situação. Então hoje eu sou livre para sonhar. Porque como que Deus ia fazer algo na minha vida se eu não acreditasse que fosse possível, que Ele era capaz de fazer? Então o primeiro estágio que precisa ser mudado é a nossa mentalidade. E às vezes a gente passa por situações que geram machucado, traumas, bloqueios, e a gente fica preso a um cativeiro emocional, a um cativeiro sentimental, e não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Eu vou compartilhar aqui um versículo que fica no livro de João, capítulo 8, e o verso 36, que diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tive um encontro verdadeiro com o Evangelho. Conheci Jesus Cristo e Ele me libertou. Ele limpou o meu coração. E hoje eu sou livre para sonhar. Então você que passou por alguma situação difícil em relacionamento, ou outra situação familiar, e você tem alguma mágoa, algum rancor, que em nome de Jesus você alcance libertação desse sentimento ruim. Que você alcance cura. Acredite, Deus pode te curar. Deus pode te libertar desses sentimentos ruins. Porque tem outro versículo também que fala que a gente tem que combater o mal com o bem. E a gente só consegue isso mediante a palavra de Deus, que nos dá conhecimento do que é bom, do que é o bem, para combater o mal. Então que você possa ter desejo no coração de conhecer a Deus, de conhecer a Cristo e saber que Ele pode fazer na sua vida infinitamente mais do que você pensa e do que você deseja. Então que Deus te abençoe nesse dia e não esqueça, quando nós entregamos nossa vida para Deus, nós somos livres para sonhar.